Vamos falar daquilo que as pessoas mais falam quando dizem respeito a domínio da língua portuguesa, que é a ortografia. Essa é a primeira questão que as pessoas pensam, né? Olha, dominei as palavras, escrevi as palavras corretamente, quer dizer que eu domino a língua portuguesa. Cuidado. Vamos entender primeiro qual é a importância da ortografia para você dominar a língua portuguesa? Então, vamos lá. Primeiramente, ortografia diz respeito à escrita padrão, ou seja, gramática. Nós estamos falando da escrita padrão que é estabelecida dentro do território brasileiro, o português, tá bom? O português brasileiro. Então, um determinado local pode falar OC, outro determinado local pode falar VC, né? Ou C, não importa. Porém, nós sabemos que a escrita padrão diz que a ortografia correta é você, beleza? Então, primeira coisa que você tem que ver sobre o aprendizado da ortografia, isso é muito importante. Aprender a ortografia, gente, não é simplesmente para você ficar zoando, vamos dizer assim, caçoando da cara dos outros, daqueles que não aprenderam bem a ortografia. Quando a gente faz isso, a gente tira sarro da cara das pessoas que não falam, assim, o português padrão, né, vamos dizer assim, a gente está fazendo um preconceito linguístico. Ou seja, a gente está achando que uma linguagem é superior à outra. E não é isso. Né? A escrita padrão ela não é superior às outras linguagens. Ela apenas tem uma função de estabelecer um padrão na escrita para que facilite o entendimento dos textos que estiverem circulando no nosso país. É isso que acontece. E tenha um molde para isso. Então, a primeira coisa é não aprenda ortografia só para tirar sarro dos outros, não aprenda ortografia apenas para diminuir os outros. Não faça isso, tá bom? Isso seria preconceito linguístico. Mas o que acontece? Com base nisso aí, nós devemos aprender a ortografia para sermos um poliglota dentro da nossa própria língua. Nossa, o que é um poliglota, Paulo? É uma pessoa que fala várias línguas. Ué, mas nós falamos a língua portuguesa. Sim, mas dentro da língua portuguesa nós temos vários dialetos, várias variações linguísticas. E se a gente quer conhecer e dominar a língua portuguesa, nós temos que dominar as variações linguísticas que estão presentes dentro do processo aí da nossa linguagem, daquilo que a gente faz no nosso dia a dia, tá bom? Obrigado, Fabiana, muito obrigado pela participação. E aí, o que acontece? Nessa proposta, gente, nós temos que saber que é uma linguagem formal, uma linguagem informal. E aí saber que em determinado momento eu utilizo, sim, a ortografia padrão para essas situações, tá bom? Então, primeira coisa que tem que saber, que é muito importante para você entender que a ortografia ela é um ingrediente fundamental para que você domine o português, é que a ortografia pode afetar o sentido. E quando você afeta o sentido de uma frase, você tem um problema, um ruído na comunicação. E aí você cria um ruído na comunicação e você não interage tão bem como você poderia interagir. Então, vamos começar. Por exemplo, a palavra flagrante e a palavra fragrante, veja bem, são muito parecidas. Ortograficamente, só há uma letra que diferencia aí, vou colocar até maior para vocês verem, ó, só há uma letra que diferencia aí essas duas palavras, o L e o R. Então, porém, a palavra flagrante quer dizer surpresa, foi surpreendido, foi pego no flagra, olha só. Já a palavra fragrante tem a ver com fragrância, com perfume, com cheiroso. E veja bem, são coisas completamente diferentes. Apenas uma letra, gente. Apenas uma letra e vocês veem que como mudou o sentido. Outra palavra que é infligir versus infringir. Olha só que bacana isso aí. Infligir é quando você aplica uma pena, né? Um castigo é aplicado para alguém, né? A pessoa aplica um castigo ou aplica uma pena. Quando alguém... isso é infringir alguma coisa. Agora, infringir alguma coisa é quando alguém comete uma infração, ou seja, quando alguém viola alguma regra. E até os sentidos são muito parecidos aqui,
também uma letra só que faz a diferença. O famoso mal com L, mal com U. Ah, esse aí é conhecido da galera, né? Então, o que acontece? O mal com L é aquele que é um advérbio, ele funciona normalmente como advérbio. Ele pode funcionar também como substantivo quando eu falo a maldade, em algumas outras questões, mas não é isso que nós vamos mencionar aqui. O mal com L, então, veja bem que interessante. O mal com L é o contrário de bem. Eu sempre gosto de explicar para as pessoas assim. Então, veja bem, você bem-estar, mal-estar. Você está bem? Você está legal? Você está mal? O que aconteceu? Então, nesse sentido, ele vem como um advérbio, ok? Ele mostra o estado da pessoa. Já o mal com U, olha só que legal. O mal com U, ele é o contrário de bom. Ele funciona como um adjetivo, ok? Menino bom, menino mal, tá bom? Então, ele mostra a diferença de uma coisa para outra. E, gente, isso faz uma diferença muito forte para que você possa entender ali o processo que você vai trabalhar, por exemplo, dentro de uma frase, ok? Aquilo que você vai trabalhar dentro de uma frase. Obrigado, Henrique, pela participação. Muito obrigado. Então, o que ocorre? A palavra eminente e a palavra iminente. Olha só que legal. Só troquei o E no início da frase e troquei o I no início da frase. O que é eminente, gente? Eminente é aquele que é ilustre, notável. O eminente ministro esteve presente em determinado local, por exemplo. Isso aí é notável, ilustre, alto, elevado, né? Agora, iminente, com I, né? Iminente, é aquilo que está prestes a acontecer. Expressa algo que vai acontecer agora, brevemente. Então, veja que são dois sentidos completamente diferentes um do outro. Então, neste caso, sim, neste caso, a ortografia afeta o sentido da palavra. Então, nós devemos conhecer as ortografias. E, professor, como que eu conheço a ortografia? Eu tenho que escrever várias vezes, decorar. Não é necessário a questão do decorar. Você pode memorizar através de algumas questões que você pode fazer. E a leitura é um grande processo que te ajuda nisso, mas principalmente a escrita de pequenos textos ajuda você a trabalhar nessa questão. Então, quando eu vou orientar vocês aqui, para vocês melhorarem a ortografia de vocês, escrever, por exemplo, um pequeno diário. Ah, professor, você está pedindo para a gente escrever um diário de adolescente? Não, não é isso. Um diário de reflexões, onde você escreve um parágrafo ou dois do seu dia, o que aconteceu hoje, e quando você escrever isso, pense na ortografia. Se você quiser usar uma palavra, use a palavra e depois verifique a ortografia dela. Assim, ao praticar a escrita da ortografia padrão, você vai aprender uma ótima forma de escrever, vamos dizer assim, com a gramática padrão, com a gramática formal da língua portuguesa. Olha só que bacana. Então, o senhor está falando para nós trabalharmos, então, com o escrito de um diário de reflexão. Sim, o diário de reflexão não é para você falar sobre o seu dia a dia, não é sobre isso, não. O diário de reflexão é para você refletir sobre alguma coisa que te chama atenção. Hoje vi determinada coisa que me chamou atenção na televisão, hoje eu vivi tal coisa, papapá, e você escrever. Quando você escrever um parágrafo ou dois parágrafos, no máximo, por dia, você pensa na ortografia. E quando escrever uma palavra, fala que tiver com dúvida, pode escrever ela errada mesmo, errada ou certa, né? Vamos dizer assim, fora do padrão. E depois vá verificar na internet, no seu dicionário, a ortografia correta. Aí vai lá e apague, ou vai lá dar um risquinho e escreva a palavra com ortografia correta. Dessa maneira, você praticando, você vai aprender a ortografia rapidamente, você vai aprender a ortografia praticando o que se aprende, gente. Não tem melhor coisa do que essa aí. Essa orientação, eu estou falando, ela funciona mesmo. Ela já foi aplicada para vários alunos meus. Amigo Everson, participação aqui, na live eu sempre coloco a participação. Comprei 2 gramáticas, né, do Bechara e do Rocha Lima. Olha, excelentes escolhas que você colocou aí, Everson, para comprar as suas gramáticas. O Bechara, eu tenho até uma aqui atrás, ela está aqui, está lá em cima. Então, o que acontece? Eu tenho uma gramática do Bechara aqui que eu gosto tanto dessa gramática, Everson, que eu coloquei ela, eu fiz um vídeo inteirinho sobre a gramática do Bechara,
que chama A Gramática Normativa. Eu acho ele o melhor professor para falar de gramática normativa assim de forma científica, né? Ele aprofunda bastante. E o Rocha Lima é um mestre da gramática normativa e que nos ajuda bastante a aprender essas questões. Sempre estude, quando você estudar um termo gramatical, né, estude profundamente ele, faça exercícios, pratique bastante aquilo ali, e depois tente arrumar uma forma prática de você usar isso na sua escrita e na sua interpretação. Isso você vai ver que vai fazer você não esquecer essas possibilidades, tá bom? Isso vai ser muito interessante. Legal, pessoal. Então, ortografia é importante para dominar o idioma? Sim, principalmente para não afetar o sentido da sua mensagem na sua interação, tá bom?